O ano de 2022 foi marcado por retrocessos e resistências da luta socioambiental. O desmatamento, o garimpo e a grilagem seguiram ameaçando, devastando e colocando em risco as terras indígenas e os povos da floresta. Mas a esperança se fez mês a mês com estratégias de resistências locais, a possibilidade de criação de um Ministério dos Povos Originários e uma bancada indígena no Congresso. O último Fique Sabendo desse ano retrata lutas, ataques e resistências que aconteceram em 2022 na área socioambiental. Dá uma olhada na parte 1 dessa retrospectiva. Um balanço de 2021 lançado no começo do ano mostrou que a Amazônia teve o pior desmatamento da década. Mais de 10 km² de floresta foram completamente devastados em 2021, segundo o Amazon. Sabe aquela ideia de passar a boiada em terras indígenas e unidades de conservação? Então, no início do ano, também foi apresentado um balanço de 2021 sobre os povos indígenas isolados. E não foi nada bom. Em apenas 12 meses, 3.000 hectares foram devastados, de acordo com o boletim CIRAD-I, produzido pelo ISA. Mas janeiro também começou com ares de esperança. A primeira criança vacinada no Brasil contra a Covid-19 foi indígena. Davi, um menino chavante de apenas 8 anos, deu início à vacinação infantil no país em que o vírus matou mais de 600 mil brasileiros e afetou gravemente os povos indígenas. Mas a luta contra o Covid dentro das terras indígenas andou a passos lentos nesse governo. No começo do ano, o movimento indígena alertou para a situação dos parentes isolados no Vale do Javari. A Covid-19 voltou a ser um problema para esses povos, principalmente quando a terceira dose da vacina estava em grande atraso. Mas fevereiro também foi marcado por um avanço. A pedido da APIB, o juiz Luiz Roberto Barroso, do STF, barrou um ofício de Bolsonaro que restringia a atuação da FUNAI apenas a áreas indígenas demarcadas. Barroso determinou que as ações de proteção da FUNAI fossem mantidas independente da homologação ou não da área indígena. Em março, a luta dos povos isolados pela proteção dos seus territórios sofreu um retrocesso. A portaria de uso da terra indígena Piripicura venceu, após ser renovada por apenas 6 meses. Denúncias por organizações indígenas mostraram que parte desse território foi a leilão para sanar a dívida de propriedades invasoras. O mês de março também foi marcado pela retomada da discussão das minerações em terras indígenas. O PL 191, que pretendia legalizar a mineração dentro de terras indígenas, foi colocado como pauta principal da legislação do governo. E isso gerou diversas tensões, porque foi visto como um libera geral para mineração em todo o país. Ao longo de todo o ano, os povos indígenas resistiram a essa PL com diversas manifestações, e isso durou também em abril. Abril foi marcado por demonstrações de um futuro melhor em meio a tanto retrocesso. Povos e organizações indígenas de diversas partes do Brasil se reuniram em Brasília no acampamento Terra Livre. O acampamento pautou principalmente a luta contra o pacote da destruição, uma série de propostas legislativas que estavam na agenda prioritária do Congresso em 2022 e que atacam diretamente o meio ambiente e os povos indígenas. Lula participou do encontro e fez algumas promessas, como o Ministério dos Povos Originários, o revogaço de medidas anti-indígenas e anti-ambientais aprovadas durante o governo Bolsonaro e o comprometimento com a consulta prévia aos povos indígenas sobre processos e decisões que os afetem. Ainda em abril, a Arducara Associação Yanomami lançou um relatório com diversos dados, fotos e imagens aéreas da destruição do garimpo na terra indígena Yanomami. 237 comunidades foram afetadas diretamente. São mais ou menos 16 mil pessoas, o que vale mais ou menos a 56% da população do território. Em maio, os Paracanã da terra indígena Pitereua foram os alvos. Grileiros invadiram 2 aldeias, instaurando o terror e aumentando a tensão no território. Além da grilagem de terra, a região também enfrenta o avanço cada vez mais rápido do garimpo ilegal. Uma boa notícia do mês de maio foi sobre a resistência do povo Arara, no Pará. Foram publicados protocolos de consulta aos povos indígenas para garantir o direito ao território e a sua proteção.
O direito de consulta aos povos tradicionais e originários garante que nenhum empreendimento que tenha impacto em suas terras pode ser feito sem antes ouvir a comunidade, os moradores. Essa consulta tem que cumprir um protocolo com regras previamente estabelecidas pelos povos indígenas. Foi esse protocolo criado pelo povo Arara em maio. Junho foi marcado por mais uma notícia muito triste. Logo no início do mês, iniciaram as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Philips, que tinham desaparecido no Vale do Javari. Pouco mais de 10 dias depois, foi confirmado o assassinato de Bruno e Dom, que escancarou a extrema violência que enfrentam todas as pessoas que defendem os povos indígenas e as florestas do Brasil. O assassinato gerou manifestações de diversas pessoas, como ativistas, indígenas e também servidores da FUNAI. E um dossiê lançado em junho mostrou que o Bolsonaro transformou a FUNAI em um órgão extremamente anti-indígena, mas principalmente militarizado. Por causa disso, os servidores da FUNAI entraram em greve. E uma das reivindicações era a exoneração do Marcelo Xavier. É muito retrocesso, mas também é muita resistência. E olha que só fomos até junho, então não para por aqui não, hein? Fica de olho que logo menos a gente lança a segunda parte dessa retrospectiva socioambiental de 2022.